Olá, seja muito bem-vindo ao Atitude Empreendedora, o podcast que conecta você a histórias, estratégias e bastidores dos empresários que fazem acontecer. Hoje começamos com chave de ouro. Nosso primeiro convidado é o empresário Alan César, diretor do Grupo A1. Seja muito bem-vindo, Alan. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina, Igor. Para mim é uma honra, né, estar abrindo, né, esse novo projeto, né, esse podcast. E com certeza vai passar aqui muita gente que vai entregar aqui conteúdos maravilhosos aqui falando de empreendedorismo, né? E eu desejo desde já sucesso, né, nesse novo empreendimento. Para iniciar e vocês entenderem um pouco, o Grupo A1 hoje é formado por 7 empresas, mais de 550 colaboradores. Então, Alan é um empreendedor, é um multiempreendedor, na verdade. E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história que inspira e que vai passar muitos insights valiosos para vocês aqui, e vai compartilhar dicas valiosas para quem quer crescer no mundo dos negócios. Então, explica para a gente como foi o início da sua trajetória até chegar no Grupo A1 com 7 empresas, quem é Alan, de onde ele veio, o que foi que aconteceu? Igor, minha história ela começa num ponto de inflexão da minha família, né? Minha história no mundo do empreendedorismo. Foi no momento onde minha família é de comerciante desde que eu me entendo de gente, então meu pai, meus avós, né? Meus dois avós são Manuéis, né? Manuel da água e Manuel da rede. Ambos, eles eram comerciantes, um vendia água, outro vendia rede, né? Então é fácil de identificar. Então, desde então, eu respirei, né, empreendedorismo, respirei comércio dentro do nosso lar, né, na casa dos meus pais. E eu sou de uma cidade chamada Altinho, né, Uhum. onde é no interior aqui de Pernambuco, uma cidade muito pequena, mas onde meu pai tinha empreendimentos lá, como supermercado, farmácia, teve loja de confecção lá também. Então, eu vivi desde criança nesse ambiente. Porém, na mudança do plano real, né, em 94, aconteceu um ponto de inflexão. Eu não sei lhe dizer que eu era muito jovem na época, e aconteceu o seguinte, teve um momento que ele passou por um revés financeiro e precisou que a gente pudesse ali recomeçar, né? A gente precisou, fechou os negócios, né, de uma forma por um todo. Eu tinha uma vida onde eu não precisava trabalhar, eu tinha uma vida financeira muito boa, né? Ele me dava um suporte, me dava uma estrutura. Eu estava em colégios bons em Caruaru, e aconteceu nesse momento, a gente passar, ele não conseguiu ali, né, depois da mudança do plano real, passou mais 2, 3 anos e acabou que a gente precisou fechar os negócios lá. E aí a gente tá lá, né, a gente decide, olha, vamos recomeçar a vida. Como é que a gente recomeça a vida? A gente tinha a opção de começar lá na própria cidade, né, Uhum. a gente lá a gente estava devendo alguns credores, e a gente decidiu, não, poxa, vamos se organizar e pagar quem ficou, né. Isso foi um dos propósitos que a gente colocou isso, né, como principal objetivo, né. Primeiro a gente honrar com quem a gente ficou, né, devendo. E aí o que aconteceu? A gente decide, vamos começar lá em Altinho ou vamos para outra cidade? E aí, não, vamos para outra cidade. Aí foi o que a gente fez. Fomos a Caruaru, na casa de uma tia minha, Uhum. e chegamos e a gente começou a conversar, né? Começou a conversar, mas vamos para onde? E aí recomeçar uma vida do zero, né? Todos, eu tenho duas irmãs, né? Eu sou o filho do meio e meu pai e minha mãe. E aí o que é que a gente decide fazer? Vamos colocar três opções. E na conversa ali que a gente estava tendo, e aí decidimos o seguinte, ó, vamos colocar por Caruaru, Limoeiro e Santa Cruz do Capibaribe. Eu nunca tinha vindo aqui, né? Só tinha ouvido falar em Santa Cruz. Mas seu pai já tinha vindo. Já meu pai conhecia aqui, já tal. E aí a gente colocamos ali, né, o nome Caruaru, Santa Cruz e Limoeiro em um papelzinho, dobramos, pedimos orientação a Deus, oramos para que naquele momento ali ele pudesse nos abrir uma porta de oportunidades para que pudéssemos recomeçar, né, nossa vida, né, como uma forma ali de ter uma oportunidade de termos novamente a chance, né, de poder ter, recuperar, né, eh, ali, né, nossa estrutura familiar. Então saímos, né, de lá, fizemos ali, né, tiramos um papelzinho, saiu Santa Cruz do Capibaribe. Hum. E aí vamos conhecer Santa Cruz do Capibaribe. Aí viemos para cá, aí a gente não tinha trabalhado com autoescola até então. E aí um tio meu, na verdade, um tio meu, nosso, das minhas irmãs, né, disse, olha, por que vocês não vão para lá e colocam autoescola? A gente tem uma demanda tal. Aí chegamos aqui com a autoescola Nossa Senhora das Graças.
Abrimos aqui. Porém, qual a particularidade que tinha naquela época? As pessoas andavam sem, não precisava ter habilitação para andar, andavam sem capacete, né? Então, como é que a gente vai vender uma coisa que não é obrigada, né? E aí, uma lição que eu aprendi muito com meu pai é a resiliência. Ele era um empresário bem-sucedido e precisou recomeçar e fazer algumas atividades muito simples. Então, ele foi o seu vendedor, né? Batendo porta a porta aqui em Santa Cruz, né? E oferecendo habilitação às pessoas, né? Naquele momento. E no primeiro mês a gente vendeu 4 habilitações. Tá. E aí, a habilitação naquela época era custava R$ 250, né? Então, foi um período bem difícil. Montamos uma estrutura, né? Ainda naquele momento muito precária, a gente começou a aproveitar algumas coisas, né? Os carros não eram tão bons como era hoje, hoje nossa frota é praticamente toda zero. E os carros eram bem usados, a gente fazia assim, ó, vamos começar. Isso em que ano? Isso em começo dos anos 2000, 2001, por aí. E você com quantos anos? Eu tinha 21 anos na época. E aí você já não era mais aquele jovem de colégios e tudo mais, já tinha passado essa fase, agora estava Isso, realmente ajudando o pai. isso. Mas até então, eu não tinha a obrigação de trabalhar, até porque meu pai tinha uma condição até naquele momento, né? Mas eu já ajudava ele no negócio, mas não como uma obrigação diária, mas é mais como ajuda, né? Uhum. Só que tem coisas que acontecem na vida da gente que a vida, ela precisa dar uma chacoalhada, né? E eu vejo que isso que a gente passou foi muito bom. Hoje eu conto isso assim, né? Com até a certa felicidade em relação a isso, porque ela foi um aprendizado muito bom. Isso que a vida nos fez passar, principalmente comigo, fez com que eu aprendesse muita coisa que a faculdade, num exemplo, não me ensinou, né? A vida, ela faz você aprender, né? Às vezes é duro você passar, mas quando você passa, e outro detalhe, né? Você aprender com o que você passou. Porque também não adianta você passar pela experiência, né? E não trazer o resultado, né, para a vida. Então, Uhum. eu passei por isso, minha família passou por isso, e eu digo, cara, então não vou passar isso novamente, não quero passar isso novamente, né? Então, eu aprendi demais com tudo isso, né? Você ter e você deixar de ter, isso tem um peso. Obviamente que tem gente que não tem uma condição, mas isso tem um peso também de dor para isso. E a gente iniciou e Santa Cruz é uma terra de oportunidades, né? Onde a gente viu aqui mesmo as pessoas sem ter a obrigatoriedade de utilizar uma CNH para poder dirigir. Mas olha, então, e aí tinha muita gente sem habilitação. Aí eu vou olhar pelo lado bom, né? Então, se tem muita gente sem habilitação, a gente vai olhar e vai fazer com que crie, desperte naquela pessoa o desejo de ter. E aí Uhum. foi o que aconteceu. Os primeiros meses foram mais difíceis, mas a gente conseguiu, sim, assim, pegar e mostrar que a gente estava ali. A gente se dedicou muito tempo ao atendimento. A gente viu que desde aquele momento a gente acompanhava nossos alunos desde a parte ali da recepção, fazendo o cadastro, até o último dia na aula, né, na baliza, que a gente chamava, né, no teste prático, né, para ele. Então a gente atendia muito, e isso foi, a gente foi feito, e eu fiz muito isso, né? Eu fui instrutor, eu fui atendente de recepção, eu fui o que fazia a faxina do banheiro, das salas, eu levava as pessoas para Caruaru, que naquela época não tinha a Cidetran aqui, então a gente tinha que fazer esse translado com os alunos, né, e voltar para a cidade de Caruaru, e com isso a gente foi tomando força, né? O primeiro mês foi 4, o segundo já foi 12, e aí a gente foi caminhando e começamos e atingimos o objetivo, né? Durante algum tempo, acho que foi no terceiro ano que a gente estava aqui, quarto ano, a gente pagou todas as pessoas que ficaram lá, que deu o crédito para a gente, foi um período difícil, a gente sentou com todos, negociou, pagamos, graças a Deus, e viemos, e aí começamos a trabalhar mais tranquilo. Então, Isso que você passou aí de ter trabalhado no operacional, a autoescola foi sua escola, realmente, isso. enquanto É. empresário. Qual o conselho você daria? Porque, assim, é importante você passar pelos operacionais, porque você sabe cobrar, você sabe, enfim, quando um colaborador vem exercer aquela função, você sabe muito bem o que é esperado daquela função exercida. Isso deu um know-how para você também, ter uma noção, um mapeamento geral da empresa? Com certeza, Igor. E então, o que é que eu fiz, né? Eu passei por todas as funções ali da autoescola, eu passei, e depois, obviamente, um pouco mais na frente, eu fiquei um pouco mais na parte estratégica, mas sempre olhando para o operacional, e isso fez com que eu entender muito da operação. E aí, quando eu comecei a entender isso fez uma diferença tremenda hoje nos meus negócios,
né? Nos outros negócios que eu tenho hoje, eu tenho negócios maiores, outros médios, outros pequenos, dentro das 7 empresas. E eu entendo muito dessa parte operacional, né? E isso fez com que eu olhasse, eu tivesse 8 olhar a partir do momento quando a gente coloca um processo para uma função, por exemplo. Dentro de todas as etapas da empresa, e aí eu falo empresa no geral, enfim, todos os segmentos de atuação que você tem, dentre as 7 empresas envolvendo a autoescola, qual foi a fase mais difícil? Cara, a fase mais difícil é você entender onde você está. Como? É você, porque às vezes a gente cria uma expectativa achando que a gente. Eu sou muito otimista, porém eu sou realista. Então a gente tem que entender onde é que a gente está e para onde a gente quer ir. Então, quando eu entendi, junto com a minha família, obviamente, que a gente estava em um local onde a gente tinha que recomeçar do zero e onde a gente tinha que fazer funções e abrir mão, muitas vezes, até passar um pouco de. Eu não digo necessidade, a gente não chegou a passar uma necessidade, mas a gente foi muito restrito em muitas coisas. A gente teve algumas restrições que a gente tinha em abundância em outro momento. E isso foi difícil passar, né? Mas uma coisa que foi muito difícil é a solidão de um recomeço, onde muitas pessoas que ali você tinha muito próximo de você e de repente você viu essas pessoas desaparecerem, né? Então a gente aprende muito isso, né? Em um determinado momento, assim, aqui em Santa Cruz, tinha a época aqui, quem é um pouco mais de idade, aqui tinha Sulânfolia, né? Uhum. E foi mesmo numa época dessa que eu estava aqui, a Sulânfolia rolando ali na avenida, a Avenida 29, aqui em Santa Cruz, e eu em casa, a gente comprou uma casa muito próximo da avenida e ficou, né? E eu vi aquele passando e eu dentro do quarto, e era um momento de solidão ali, onde eu pedi a Deus, eu estava até em oração nesse momento, pedi a Deus que nos desse uma oportunidade, né? Que se de fato aquilo fosse uma porta que a gente pudesse estar crescendo. Então esse momento foi muito difícil, né? A solidão de um... E outra coisa também que eu descobri, né? Alguns amigos que não eram amigos, eram amigos que era pela conveniência, muitas vezes, mas muitos amigos verdadeiros apareceram também. Então foi aquela separação do joio e do trigo, né? Uhum. Que nos deu a oportunidade assim da gente conhecer também muitas pessoas boas, né? A gente chegou aqui, a gente foi abraçado por muitas famílias aqui em Santa Cruz, né? A gente foi abraçado por muitas famílias que nos deu, abriram suas casas, receberam a gente com muito carinho, né? Então a gente viu também que foram alguns e vieram muitos e alguns uns melhores do que a gente de fato achava que tinha, né? Antes. E aí, a autoescola era uma empresa meio que familiar, era uma empresa Isso. sua, dos É uma irmãos, empresa familiar. do mãe, pai. Como foi para abrir a primeira empresa de Alan? Cara, o que é que acontece, né? Depois de 14 anos eu trabalhando com meu pai, junto com meu pai, eu vi que eu tinha uma limitação, né? Se eu pudesse me descrever, eu sou inconformado, inquieto, e eu tenho uma ambição de levar uma solução para os nossos clientes. Então, isso fez com que eu dei, olha, aqui eu tenho um limite. Aqui eu só vou chegar nesse limite e assim, e eu tenho muita lenha para queimar ainda, né, de ideias, de colocar projetos que eu já tinha pensando, eu sempre fui inquieto nisso. E essa veia empreendedora, né, que eu vim com dos meus avós, do meu pai, da minha mãe, e eu digo, cara, eu preciso colocar isso, eu preciso trazer outro negócio. E foi ali por volta, depois de 14 anos que eu estava trabalhando com meu pai, numa conversa que foi difícil, porque minhas irmãs já tinham saído de casa e eu era o único que estava em casa, né? As minhas irmãs já tinham casado, né, e tal. E eu disse, olha, eu vou precisar sair de casa, vou precisar sair da empresa, né, para abrir outra empresa. Meu pai, pai, porque aqui tá bom, tal, não sei o que, a gente já estava com uma estabilidade ali tranquila. Eu disse, olha, eu preciso dar um passo, né? Eu preciso construir, eu tenho essa ambição de construir outras outras frentes, né? E aí meu pai, naquele momento ali, a gente teve uma conversa que foi difícil, mas eu percebi o quanto ele me apoiava nesse momento. E ele disse, não, com certeza.
vá, dê os seus passos, né? E aí foi que, assim, eu não digo que fui só, né? Eu fui, eu caminhei, mas é assim, eles sempre me apoiando em todos os passos que eu dei até agora, né? Então eu tenho certeza que os passos que eu for dar mais para frente, ele vai estar comigo, junto comigo, né? Ele, minha mãe, principalmente minhas irmãs. E foi um momento difícil de tomar a decisão, até porque, assim, eu sempre tive ele como porto seguro. E a partir do momento que eu saio, e aí é eu comigo mesmo, Sim. né? Então, eu decidi só, e eu sempre gostei de carro, eu sempre gostei de trazer uma solução para carro e abrir a Auto Pronto. A Auto Pronto foi uma empresa, inicialmente, voltada apenas para o segmento de estético e recuperação de carros colididos, né? E aí eu comecei a atender seguradoras, atender a proteção veicular, e foi a primeira empresa que eu abri, né? Eu levei a proposta de ser uma boutique, como Uhum. se fosse um atendimento gourmet, boutique, tal, enfim. Isso em que ano? Isso há 12 anos atrás. 12 anos atrás. E aí foi quando eu disse, ó, vamos aqui. Aí criei um negócio, né? E comecei a rodar o negócio, fiz a inauguração, e a gente começou a ter uma aceitação no mercado bom. A gente tinha um ticket um pouco mais alto, porque a gente entregava um ambiente e um trabalho bem feito ali naquele momento. E começou. Só que o negócio, eu esqueci, e aí foi um aprendizado. Eu esqueci que o negócio precisa de um tempo de maturação. Só que o tempo de maturação, nesse período, meu dinheiro começou a acabar. E teve um momento, Igor, que eu guardo isso na minha memória sempre. Foi que quando eu precisei pagar a folha, no dia que eu precisava pagar a folha, eu não tinha dinheiro da folha de pagamento. E é uma coisa que eu trato isso com muito respeito, né? O cara trabalha, ele tem que receber, não tem que ter atraso, ele tem que receber todas as suas verbas. E aí eu disse, poxa, eu vou no meu pai, vou pedir ajuda a ele, né? Que aí, paizão, amigão, e vou para casa e ligo para ele, né? Pai, você tá pra onde? Ele disse, eu tô em tal lugar, tô na autoescola, você vai aí falar com o senhor. E sento na frente dele, e na hora que eu sento na frente dele, eu digo, poxa, tu tomar essa decisão. Tu tomar essa decisão. Isso eu pensando, e ele na minha frente, e ele olhando para mim, e eu calado, né? E aí eu disse, ó, tu tem que tomar uma decisão. Eu tomei a decisão de sair de casa. E quando eu tomei a decisão de sair de casa, eu sabia que ia ter. Quando você dar um passo para frente, vai começar a ficar algumas coisas para trás. E foi Uhum. para trás, não que ele não me ajudaria naquele momento, mas foi um momento que eu disse, poxa, eu tenho que ter a responsabilidade de trazer isso e eu vou ter que resolver isso de alguma forma. E eu olho para ele e digo, nada não, vamos embora. Aí ele olha para mim e diz, ué, tá, você tá ficando doido? Como é que você chega aqui, quer falar comigo, senta na minha frente, olha para mim, não diz nada e diz que não vai embora. Cara, e foi assim, esse foi um ponto importantíssimo na minha trajetória. Porque eu comecei a olhar assim, com outros olhos. Quando eu cheguei lá, eu disse, ó, eu chamei o pessoal, disse, olha, a gente tem que entregar esse carro, a gente vai entregar, e eu mudei a estratégia ali de entrega na hora, e a gente conseguiu entregar os carros, os caras chegaram, o cara veio adiantar pagamento, as coisas aconteceram, de alguma forma. E aí, nesse período, aí pronto, daí para frente, realmente não tem aquela mudança de chave, aquela virada de chave, aquelas coisas que acontecem na vida da gente. Então, esse foi um ponto de virada de chave. E aí eu segui e as coisas começaram a acontecer, assim, mais rápido, mais estabilizado. Eu planejar melhor, planejar as entregas, saber que naquele dia tem que pagar folha de pagamento, tem que pagar fornecedor, tem que me organizar. Então, foi um ponto, assim, decisivo. Foi esse ponto que eu cheguei na frente dele para poder. E mais uma vez, Alan se viu tendo que fazer várias funções no início de mais um negócio, assim como Com foi na certeza. autoescola. E o que foi que aconteceu? Quando a gente abriu a Auto Pronto, eu fui para São Paulo e fui fazer cursos de funileiro, de pintor, de chefe de oficina, para entender como é que eu iria lidar e liderar aquelas pessoas que iam trabalhar comigo. Tá? Então, aí foi um momento de aprendizado. E aí eu sei fazer. E se eu for fazer hoje, eu acredito que não vai ser muito bom, até porque faz muito tempo que eu fiz esse curso, né? E ali eu sabia, mas eu sabia o que, é que o cara precisava fazer para fazer um trabalho bem feito. Então eu vou para a escola, aprendo, passei 30 dias em São Paulo, aprendendo como é que faria todo o processo, volto para cá, contrato as pessoas e inicio, né?
o negócio. Então eu fui para entender, para saber. Fiz curso de orçamentista, fiz curso de pintor, de chefe de oficina. Então eu entendi como é que o mercado funcionava para poder me posicionar, né, perante os meus liderados, né? Então isso fez com que também tivesse um rumo diferente. E aí, Auto Pronto seguiu, porém, como você falou, você é inconformado, inquieto. Onde veio essa inconformidade para vocês? Não, tenho que abrir uma outra empresa agora. Foi quando a gente atendia lá na Auto Pronto algumas empresas, como seguradoras, outras proteções veicular. E o que é que acontecia? Eu vi que travava muito o processo na parte da execução. Eles não deixavam que a gente fizesse um trabalho que acontecesse, porque eles engessavam muito o processo e tinha muitos problemas. Aí eu disse, poxa. E aí, num determinado momento, uma pessoa que trabalhava comigo, e ele trabalha comigo até hoje, é o meu primeiro funcionário e ainda hoje trabalha comigo. Meu primeiro funcionário solo, né? Assim, tirando a empresa do meu pai. Hermano é um cara que trabalha comigo há muito tempo. Ele tá bem pertinho de se aposentar, mas ele disse que quer se aposentar e começar quer continuar trabalhando comigo. Então ele é um cara que eu tenho muito respeito por ele, porque ele cuidou e cuida muito bem das minhas coisas, né? Das empresas. E aí ele disse, cara, por que tu não faz isso? Porque tu não muda e faz uma proteção veicular? E aí eu disse, mas como é que eu vou fazer isso, tal, tal. Aí fui para casa, né? Quando eu chego em casa, aí pronto, aí a luzinha do inconformismo, né, aqui começa, diz, cara, é mesmo. Eu consigo fazer isso de outra forma. Eu já comecei a planejar os processos, como seria e tal, como é que eu ia atender, como é que eu ia vender. E isso fez aquela mexendo, eu digo, "Uf, vou fazer." Aí comentei com outra pessoa que me incentivou bastante, que hoje ainda trabalha comigo, que é uma consultora nossa, Kalina. Ela disse, se você for, eu tô com você. Ela trabalhava para outra empresa e estava muito insatisfeita com a empresa, e pouquinho tempo depois a empresa já ia fechar. E eu disse, "Olha, se você for, eu tô com você e eu vou com sangue nos olhos." E aí disse, rapaz, vou. Aí montei, né, um plano de negócio limitado dentro do meu conhecimento naquela época, montei um plano de negócio e vocês vão começar. E aí foi. E aí eu fui fazer panfletagem, né, e fui para a rua vender, fui bater porta a porta para vender junto com ela. A gente fazia ações de rua. Fui atender muitas vezes de madrugada clientes que estavam precisando de socorro. Não tinha naquele tempo, tinha um pouco de limitação de prestadores de serviço. E o cara não podia ficar esperando, pegava meu carro, ia levar combustível, o cara tinha pane seca, tá entendendo? E isso, fiz muito orçamento, fui para a oficina, então eu fiz de tudo, fiz cobrança, tudo que dentro do processo eu fiz, né, naquele momento para poder entender um pouco da Autoplanos. E aí mudou a chave, né? Aí eu fiquei com a oficina ainda e eu com a Autoplanos, né, que aí é a proteção veicular. E a gente começou, e esse ano, agora de 2025, completamos 10 anos, né, para poder, assim, a gente faz esse trabalho. Hoje, no momento, temos 65 mil associados, nos posicionamos aí na maior do Nordeste, né, oriundo do Nordeste mesmo, né, a gente genuinamente nordestina, trazendo esse atendimento, né? Hoje os números da Autoplano são gigantes, né? A gente tem um número de atendimentos diária muito grande, atendendo cliente e associados por todo o Brasil. Hoje a gente tem associados em todas as cidades de Pernambuco, temos associados em 417 cidades, desde a parte norte do Brasil como a parte do extremo sul. A gente tem atendimento e associados em todos os lugares do Brasil. Então, a gente tornou assim uma dimensão bem interessante, e uma empresa dentro de Santa Cruz do Capibaribe, que não é voltado para a confecção, né? Isso é verdade. Aí, depois, uma pergunta para entender e quem está em casa também compreender. Como foi que surgiu? Primeiro que você estava meio que com um aquário com vários clientes, basicamente. E esses clientes, eles têm, eles não só consomem esse serviço de proteção veicular, mas outros também. Essas outras empresas surgiram a partir disso? Ou você estava ali, não, eu tenho um cliente, eu sei, sei lá, que ele bebe água, eu vou vender água. Como era que surgiu? Porque hoje tem rede de postos, quais são as outras empresas? Hoje a gente tem autoescola, que eu não teria ela dentro do grupo, né? Até porque eu sou conselheiro lá. Uhum. A gente tem a parte autoplanos, né? Que é a nossa principal business. Tem a rede de postos, temos a parte de saúde, temos o Santa Saúde, que é um convênio de saúde com estrutura de atendimento.
Temos a Dentisa, que é em Recife, que é só na parte odontológica. A Rádio Estação, a Monitora, já foi? Às vezes eu perco a conta. Autoplanos, Autoescola, Autoplanos, Santa Saúde, Dentisa, Monitora, Santa Saúde e os postos. E a Rádio Né? Estação. E a A Rádio Estação, no é. caso. Então, Então, essas empresas todas somam 550 50 colaboradores. E aí, uma pergunta que você fez, e como surgiu para os outros negócios, né? Aham. E eu comecei a fazer, e aprendi a fazer uma conta do CAC, que é o Hum. custo de aquisição do Uhum. cliente. Quando eu aprendi a fazer essa conta, e aí ficou muito claro para mim como seria, eu disse, cara, velho, eu já tenho o cliente já me compra. A gente tem um índice do INP, de pesquisa de satisfação, NPS, hoje está na casa de 93, 94%. Então a gente tem um índice de satisfação muito bom. Naquela época também. E aí eu disse, cara, se o cliente me compra, o cliente já me conhece, já sabe que eu posso entregar. Então, o custo de aquisição dele vai ficar mais baixo para eu oferecer outros produtos. E aí foi quando a gente fez. A gente pegou, leu o benefício para o cliente que já estava ali comprando ativo, e a gente começou a fazer. Eu testei isso, né? Quando eu testei isso com a primeira, eu vi que eu já comecei dando um passo onde esse período de maturação da empresa que ela precisa, né? De passar algum tempo para poder chegar ao break-even, chegar ao ponto de equilíbrio, eu acelerei. Eu comecei a chegar mais rápido do que deveria, né? Normalmente. Aí eu disse, ó, deu certo. Então, se eu posso fazer isso com uma empresa, eu posso fazer com outras empresas. E foi acontecendo, e foi trazendo outras oportunidades. E aí eu disse, cara, hoje a maior dificuldade que toda pessoa que vai abrir empresa é trazer clientes para dentro. E a gente já tem o cliente dentro de casa, eu já tenho informação sobre ele, eu sei o nome dele, eu sei o telefone dele, sei o e-mail dele, sei onde ele mora, sei alguns comportamentos dele. Então fica muito mais fácil. E aí foi isso que a gente fez. Vender para quem a gente já vendia. Né? E o custo de aquisição do cliente ficou mais baixo, e aí eu comecei a ofertar. E aí começou a dar certo. As empresas que a gente abria, elas já nasciam já com clientes, e foi que eu ajustei isso aí e a gente foi abrindo outras empresas e tem outros projetos novos surgindo aí também. Agora, se tem um pensamento, e pensamento esse que eu quero entender se você é a favor ou contra, de que você tem, enfim, 7 empresas, e dar conta de tudo isso só seria difícil, a equipe ajuda, eu entendo. Mas muita gente diz, rapaz, eu vou investir aqui no meu negócio, vou trabalhar muito, que é para o meu negócio andar só. E aí, qual é o seu pensamento? O negócio anda só e o dono consegue ficar tranquilo, sem preocupações, ou isso não existe? Cara, veja, eu respeito qualquer opinião e qualquer decisão das pessoas. Eu acho, eu acredito que não, isso não funciona, tá? Não existe diretor de empresa, CEO de empresa, comerciante, empresário, empreendedor que fica em casa e a empresa fica rodando só. Eu não acredito nisso. Então, se o cara hoje não trabalha, não está dentro do negócio, não entende, não escuta a empresa, o que é que a empresa diz, o que é que os funcionários falam, né? O que é que os clientes estão falando, quais são as oportunidades que estão gerando ali, quais são os problemas que estão gerando, certo? Eu acredito sim que a gente precisa ter ali, em um determinado momento, você está ali no tático, né? No estratégico, no tático, e inclusive no operacional. Às vezes, do tamanho da sua empresa exige que você esteja nos 3 níveis, certo? Mas vai chegando um momento que você pode ficar só no estratégico e no tático, depois só para o estratégico, mas sempre olhando para o operacional, sempre vendo. Que não tem esse negócio, não, o cara vai sair e vai ficar só aqui no estratégico. Cara, se você não for acompanhar o operacional de perto, você se perde. Na minha opinião, eu acredito que isso, essa ideia que muitos dizem, obviamente eu tenho minhas limitações, mas que eu sei que tem muita gente boa também, mas o que eu entendo hoje de um pouco de empresa, nesse período de experiência, eu vejo que se o cara não pode se distanciar do negócio. Eu acho que o cara tem que viver o negócio, tem que respirar o negócio. E entende sim que vai ter um momento, em uma sucessão, onde você pode acompanhar, vai ter uma pessoa, né, que vai estar sucedendo de repente você tem algum, ou de repente você coloca pessoas para tomarem conta, né, do negócio, e você pode acompanhar ali mais de longe, mas tem que ter gente dentro do negócio. Não existe gestão
de longe, né? Até porque a pandemia, ela trouxe essa gestão, esse funcionamento home office não funcionou, né? As grandes empresas, naquele momento, colocaram isso né, como opção, mas não era uma opção, né? Meio que uma obrigação, porque não tinha como estar. Mas elas acharam que isso ia funcionar, né? E agora as grandes começaram a trazer o pessoal para dentro, as big techs, né, que tinha essa parte de tecnologia onde e funcionava muito, né, de casa, e o rendimento baixou demais. Então elas começaram a chamar o pessoal de novo para ir para o escritório. Então não tem isso, cara. Eu não vejo, eu não consigo fazer. Então se tem alguém fazendo, parabéns, tudo, mas o que eu vejo hoje, que eu faço e o que eu vejo muitos grandes fazerem é que está dentro do negócio. Outra coisa que se fala muito, eu acho que já vi documentários aqui em Santa Cruz há 30 anos reclamando de mão de obra. Ah, porque mão de obra, não tem mão de obra qualificada ou não tem mão de obra. Hoje você tem 550 colaboradores. O que você tem a dizer sobre mão de obra não existir ou não ter uma mão de obra qualificada? Igor, é muito da cultura, né? Isso tá muito na cultura nossa. Veja, a gente meio que acelerou na pandemia uma transição, né, cultural de vendas. A gente tinha uma venda muito física, que uma das pessoas precisavam sair de uns ônibus, vir para cá, ainda tem isso, né? Mas assim, a gente tinha muito mais essa venda do que uma venda através de meios digitais. O que que aconteceu? A pandemia acelerou alguns processos, principalmente os processos voltados para a venda. E a gente foi muito, eu estou falando da nossa região, mas assim, a gente foi muito e é muito industrializado, né? Assim, Uhum. nessa parte industrial, na produção de confecção. E esquece as outras coisas. E por muitas vezes o cara produzia aquela peça, aquele produto, vendia, pegava o dinheiro e voltava a produzir novamente. E foi assim por muito tempo. O que é que acontece? Hoje, né, aconteceu de ter a influência e a entrada dos produtos importados prontos, sem precisar de manufatura aqui nossa, e esse custo dessa peça chegava muito mais em conta, ou brigando ali com o preço do nosso produto fabricado aqui. E aí o cara olhava para aquilo, e olha ainda, alguns já tomaram, você vê grandes empresas fazendo movimentos diferentes, atraindo colaboradores, né, com outra cultura. Você vê, eu vou pegar o exemplo aqui, que eu acho que eu posso trazer esse exemplo, da Rota do Mar, fazendo propaganda do processo dela, de como eles tratam os funcionários, né, daquele ambiente amistoso, de valores a mais que paga do mercado. Então, hoje o mundo é diferente. Não dá para você pagar um funcionário, você não pegar a parte financeira. Não dá para você pagar o que você pagava antes. Porque hoje ele tem opções. E isso é bom, não estou falando de ser, ele tem muitas opções hoje, empresa de empreender. Então, se você não cria um ambiente amistoso, agradável, onde aquela pessoa se sinta bem, que a parte financeira dela seja satisfatória e você não investe em educação corporativa, você vai perder essa pessoa, certo? Então, e aí muitas vezes as pessoas reclamam, é ruim contratar, porque tá ruim contratar mesmo. Eu passei quase 8 meses com uma vaga de gerente de relacionamento em aberto. Então, graças a Deus a gente conseguiu uma pessoa agora. Mas assim, eu acho que tem que olhar para o cara e investir nele. Investir num bom. Lógico, cada negócio tem sua particularidade, mas não olhar com aquela pessoa da pessoa, esse menino que faz o marketing, por exemplo, o menino que abre o negócio, a menina que vai e tem a chave de abrir a loja. Cara, as pessoas elas têm uma identidade. Como é que você trata? Como é que você tem e você colocar essa cultura dentro da empresa? E aí onde está? As pessoas elas ouvem a sua empresa, ouve o que a sua empresa está dizendo ali naquele momento, muitas vezes você não quer conversar com o seu funcionário. E para quê? Porque o cara diz, não, oxe, eu sou o dono, e por que eu tenho que perguntar como anda as coisas para a menina que vai? Por que eu não vou perguntar para o meu gerente? Se eu sou o cara, né? A vaidade, ela toma ali muitas vezes naquele momento, e você não se pergunta, não pergunta para a empresa como é que está acontecendo. E é isso que eu acho que, quando a gente olha, né, para essa dificuldade hoje de gerir, de contratar, eu acho que a gente tem que olhar muito mais para as pessoas, porque os negócios que tem hoje e vai durar para até enquanto a gente esse sistema capitalista existir, é que a gente vende, a gente produz, pessoas produzem, pessoas compram. Então, se a gente não faz uma empresa para pessoas, não, ela está fadada, e inclusive muito mais agora.
Antigamente, o processo era muito não era olhado dessa forma, mas hoje essa geração que vem é uma geração diferente, é uma geração que sente, é uma geração. Então, se você não está adaptado a isso, a esse formato, esses processos hoje voltados para as pessoas, você está completamente fora do mercado há pouco tempo. Você falou sobre salários e eu queria entender um pouco sua mentalidade sobre salários altos. Pessoas com boas qualificações, que tenham uma alta performance, têm o seu preço. Qual é a sua mentalidade sobre salários altos e mais sobre sociedade com gerentes? Por exemplo, com uma pessoa que você vê que ela tem essa qualificação. Grandes empresas a nível nacional têm, enfim, tem empresas que têm 15, 20 donos. Qual é a sua mentalidade sobre isso? Igor, veja, e isso é interessante você falar sobre isso, porque assim, quanto é que vale um trabalho de uma pessoa? É difícil medir isso. A gente está tão acostumado com o sistema que tem um salário mínimo e aqui tá, eu vou pagar. Mas quanto é que vale? E aí você pode se perguntar. eh, e aí eu estava vindo de Recife e coloquei um podcast e vim ouvindo. E eu achei um conceito legal. É o seguinte, é pela escassez do que você entrega. O cara falou essa frase e eu achei interessante. Por quê? Se tem muita gente fazendo aquilo que você está contratando a pessoa para fazer, aquilo tem um custo menor. Se tem pouca gente fazendo aquilo, entregando, e a régua vai subindo no valor. Então, e aí, pô, se tem pouquíssimas pessoas fazendo ali, com o cara que está gerente, o cara que está assumindo outros papéis de direção, então aquilo vai tendo outro valor. E aí isso me deu uma percepção diferente. Realmente, se tem muita gente fazendo, então aquilo se torna mais barato. Lei de mercado, né? Lei de oferta, né, e demanda. E aí eu comecei a olhar para isso e achei interessante isso. Veja, muita gente tem medo de pagar bem a uma pessoa. Por quê? Porque o cara diz, poxa, eu vou colocar o cara dentro do meu negócio, vou pagar bem o cara entende a expertise, sai e abre outra empresa e vira um concorrente meu. Isso acontece. Acontece isso em alguns momentos assim e tal. Mas tudo bem. E aí eu vou deixar da minha empresa crescer porque eu tenho medo de ter um concorrente? Isso eu discordo, tá? Eu acho que naquele momento que você tem, se você tem uma pessoa boa, e eu tenho muitas pessoas boas dentro da minha empresa, né? Eu tenho um diretor financeiro, eu tenho um diretor comercial, eu tenho um diretor de expansão, eu tenho um diretor de tecnologia, eu tenho direção que os caras recebem, eu acho que eu pago bem, e eles têm satisfeitos, né, também. Então eu acho que isso aí é legal. E aí não ter medo de você pagar as pessoas. Por quê? Porque você não vai conseguir uma pessoa boa pagando pouco. A pessoa não vem. E aí você trava o crescimento. E foi um dos pontos também que lá atrás eu identifiquei que quando eu fazia muita coisa, eu fazia da empresa, eu comecei a perceber o seguinte, que travava. Sempre travava porque eu não tinha braço suficiente para poder que as coisas acontecerem. Então eu era o financeiro, eu era o comercial, eu era o expansão, eu resolvia, eu atendia um cliente, mas estava no tático, estava no operacional. Isso travou. E chegou no momento que eu disse, ó, para eu dar um passo maior, para eu crescer, eu tenho que trazer gente melhor do que eu, dentro da sua especificação. E foi isso que eu fiz. Comecei a trazer gente do mercado, e aí, a partir do momento que eu criei uma diretoria, aí o negócio foi para outro patamar e acelerou muito mais. Sem medo de pagar as pessoas, porque o cara acha que assim, poxa, esse cara não vale eu pagar X reais, não vale eu pagar 20 mil reais a um diretor, não vale eu pagar 10 mil reais a um gerente. Entendeu? Então, o cara fica com medo de pagar e se trava o negócio. Eu acho que é uma mentalidade cultural nossa aqui, principalmente na nossa região, né? E ter sócios, eu tive uma experiência não muito boa no passado com sócio, mas isso não quer dizer que isso não seja bom. E hoje, para qualquer negócio hoje que eu for abrir a partir do oitavo negócio, eu vou precisar de um sócio. Hoje eu não abro mais um negócio sem sociedade. E eu não vejo problema nenhum. O cara está com você, entende a expertise ali operacional de um gerente, e você diz, olha, toma, pega essa parte aqui operacional, entra com investimento e esse negócio vai ser tocado pela gente. Eu acho isso super normal e acho e isso flui o negócio. Então, quando você dá a oportunidade, às vezes você tem um cara muito bom que pratica, mas ele não tem aquele capital e você tem aquela oportunidade. Diz, olha, vamos juntar os dois, né? E aí tem um amigo meu mineiro que ele diz assim, olha, é melhor comer o rabo da baleia do que comer uma piaba sozinho, né?
Então é melhor você estar comendo uma parte da baleia ali do que comer uma piabazinha, um peixe inteiro sozinho. Aí eu acho engraçado ele dizendo. Então, eu acho que é muito melhor. Você consegue ter muito mais oportunidades, né, de negócio acontecerem, né, com muito mais gente dentro, do que você se. Não, eu não vou ter um sócio porque eu vou dividir, eu vou ter. Porque assim, aí tem umas pessoas que dizem assim: ter sócio é ter patrão. Cara, eu discordo. Eu acho que ter sócio é ter pessoas com o mesmo propósito, né, fazendo com que as coisas aconteçam da melhor forma. E eu acho que o negócio fica até mais organizado. Porque de repente você tá sozinho, aí você pega o cartão corporativo da empresa, aí passa lá para tomar um café, para jantar, tal, e isso numa sociedade não existe, né? Então, eu acho que eu acho bom, eu acho a ideia boa. E assim, é o cara destravar isso, dizer assim, poxa, vale a pena eu trazer pessoas boas. Porque às vezes a gente tem limites e tudo bem. Eu sou bom numa parte, meu diretor financeiro é muito bom naquela parte que ele desenvolve, e eu entendo também do negócio, então a gente, quando junta, você entende também dos processos, acabou, cara. Você tem aí uma empresa de sucesso. Isso é verdade. E é aquela questão, né? Se o colaborador tiver que ser concorrente, que ele seja em uma empresa sociedade com você. Porque, imagina só. Aí o cara tá lá, o cara tem uma oportunidade, e o cara diz assim, poxa, vou ganhar um concorrente, eu vou ganhar um sócio. Exatamente. Né? Então é muito melhor você ganhar um sócio do que um concorrente. Exato. E vai da mentalidade do diretor. Falando em salário, eu acho que essa é uma pergunta que muita gente se faz sobre você e sobre outros grandes empresários. Ainda sobre esse assunto, recentemente teve o diretor do G4, ele estava ali em frente a vários colaboradores e ele falou que o salário dele era R$ 3.500, algo assim. Salário de Alan César hoje. Vive com o mínimo ou você acha que não é exatamente por esse caminho? Cara, eu tenho um salário das minhas empresas. Cada empresa um salário. Cada empresa eu tenho um prolabore, na verdade, né? Uhum. Tem um salário, um prolabore. E eu vivo com aquilo, né? Que cada empresa ela me paga para poder eu ter o retorno do investimento, né? As empresas que eu, de fato, eu como Autoplanos, exemplo, eu executo um trabalho lá como CEO, eu tenho, além do prolabore, eu tenho um salário, tá? Então, as empresas que eu entro só como investimento, como algumas empresas que é tocado eh, pelos gerentes ou pelos diretores, eu tenho ali o prolabore. Então, assim, e aí eu recebo delas e aí eu faço minha gestão pessoal, Uhum. né? Eu faço meus investimentos pessoal, aí eu compro algumas coisas pessoais, que aí cada pessoa tem uma vaidade, vamos dizer assim, né, tal. Eu vivo muito simples, eu não tenho costumes que sejam caros, eu vivo para minha família, né? Assim, eu vivo muito em casa hoje. Gosto de receber muita gente em casa, assim, de fazer churrasco, de conversar, de falar sobre negócios também, falar sobre filosofia. Sou aluno de filosofia, então eu gosto muito de falar sobre isso. E a gente costuma viver disso, né? E aí eu sou mais um que participa da empresa. Tá? E a empresa ela tem que ter a vida, ela tem que ter ali seu capital de giro, ela tem que ter. E aí ela vai chegar no momento que ela precisa, ela vai precisar de um filial. Essa empresa ela pode ser sócia de outra empresa. E eu trato isso de cada empresa ela é individualizada, seu financeiro individualizado e no momento que eu acho que ela precisa de expansão ou precisa que aquele CNPJ junto com outro CNPJ e que faça um investimento em outra empresa, isso acontece. Perfeito. Vamos agora à mentoria relâmpago. Uma dor que virou aprendizado. Uma sociedade mal feita. Se você pudesse voltar no tempo, qual conselho o Alan de hoje daria ao Alan que estava iniciando? Estude, foque nos negócios, certo? E se junte com pessoas alinhadas com seu propósito. Qual foi a estratégia mais certeira em toda a sua vida empresarial? Foi, eu acho que quando eu percebi, eu falei agora aqui, quando eu percebi que a gente pode fazer dos nossos clientes uma comunidade onde a gente pode vender mais produtos para a mesma pessoa. Quais são os maiores erros que você vê muitos empresários cometendo hoje? Não conhecer o seu próprio negócio. 3 verdades que ninguém conta sobre liderança de sucesso?
Líder, ele tem que estar do lado dos seus liderados. É uma coisa que é muito batido, mas as pessoas fazem demais. Receita, faturamento não é lucro. E a outra é entender de pessoas. Você acha que as pessoas que trabalham junto com você não têm importância, e elas têm toda a importância, desde a pessoa com um processo mais simples ao mais complexo. Empreender deve ser uma tarefa solitária? Muitas vezes é solitário, muitas vezes empreender é solitário, mas ela não é uma tarefa solitária. Hoje existem muitas formas de você estar fazendo network, né? Inclusive o projeto que vai acontecer aqui, né, vai ser, eu acho que uma escola disso, né, de muito network, de muito aprendizado com o outro, né? Eu acho que essa comunidade de empresários, ela ajuda um ao outro. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, eu tenho para mim que todo empresário de sucesso, ele tem que ter muita produtividade. E quais dicas de produtividade você daria para as pessoas que nos acompanharam até agora? Cara, o que mudou na minha proatividade de ser proativo foi justamente entender e estar estabelecido processos em todas as áreas, né? O primeiro momento é você setorizar a sua empresa. A partir de setorizar, fazer processos para todos os setores, né? Depois você fazer processo para todos os setores, fazer um POP, um processo operacional padrão, para todas as pessoas que participam, né, do processo. E isso fez com que as coisas acontecessem muito rapidamente. Então, você entender o seu negócio e entender que ele é um organismo onde cada pessoa tem uma função daquele organismo, onde todo mundo sabendo o que tem que fazer bem feito, sabendo o que tem que fazer, o produto lá ou o serviço, né, vai sair com mais perfeição, mais próximo do perfeito. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Se o Alan hoje tivesse que começar do zero, abrir uma empresa, por onde ele começaria? Cara, eu ia para um lugar que tivesse muitos problemas. E onde tem problema, tem oportunidades. Tem muitas cidades no Brasil hoje que são cidades prósperas com muitos problemas. Então, se você vai para um lugar onde tem muitos problemas, tem muita oportunidade de negócio. Então tá aí. Agradeço por compartilhar tantos ensinamentos. Eu sei que se a gente fosse, enfim, conversar por aqui, teria muita coisa para você passar, mas agradeço demais e já deixo aqui a minha admiração pelo empresário que você é. A gente fala muito, e eu vejo muito essa vaidade, mas empreender e tal, só o lado bonito da coisa. Mas tem um lado difícil também. Muito, muito difícil. Cara, Igor, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar participando do primeiro episódio do podcast, e que com certeza vai ser sucesso, né? Eu tenho certeza que muita gente boa vai passar por aqui para estar dividindo. Espero que eu possa ter contribuído, né, um pouco do que eu sei aqui, né, para as pessoas que assistirem esse podcast, elas possam estar aprendendo. Que eu acho que o bom ensinamento é aquele que você olha o erro do outro e não erra, né, e toma como lição, né? E eu acho que isso fez com que também eu observasse os outros fazendo errado e também passei por muita experiência difícil também, né? Quando você fala de empreender, não é só as flores, e de fato não é. Se, se você é empreendedor, você é empresário e você não vive no, na pressão, tem alguma coisa errada, né? Porque você lida com muitas coisas, você liga com tributo, você liga com o sindicato, você liga com o cliente, você liga, e você tem que bater meta, e você, então assim, o ambiente do empreendedor, ele é um ambiente de atrito, um ambiente de aperto, um ambiente, né, que ele não é um ambiente confortável. Quem quer conforto, ele não vá para o ambiente de empreender, não é lá, né? E aí eu acho que assim, acho que nesse momento, eu acho que quem vai passar aqui por aqui, esses cases que vão passar por aqui, profissionais que vão passar por aqui, por esse podcast, vai também poder contribuir bastante na nossa região, essa região que é tão empreendedora, né? E espero que esse podcast chegue para o Brasil todo, né? Mas a gente que é daqui dessa região do Nordeste, de Santa Cruz do Capibaribe, terra que respira empreender, possa estar aqui passando pessoas que venham contribuir, né, e trazer muito ensinamento aqui para nossa região.
Muito bem, valeu. Obrigado mais uma Eu vez, que Carlos. agradeço, estou muito honrado. Você que está aí assistindo, já indica esse podcast, aí, esse episódio para um amigo empresário, porque empreender não precisa ser no escuro, como o próprio Alan já falou, então a gente acredita que crescer é muito mais fácil quando a gente faz parte de uma comunidade que compartilha experiências reais, estratégias certeiras, e foi para isso que nós chegamos. Te vejo numa próxima edição. Até lá.